Receber visita em Bem-vinda. casa é sempre muito boa. Não é uma visita qualquer, Não gente. é. Uma das maiores críticas de cinema desse país. Maravilhosa. Entende absolutamente tudo. Flávia Guerra tá com a gente aqui no estúdio do Bora Oi, Brasil. gente. Seja bem-vinda, Flávia. Maravilhosa. Ô, Flávia, a gente tem muita coisa pra falar. O Oscar já tá aqui, ó, batendo a nossa porta. Agora, a gente tem que partir ainda de 2025. Que ano foi esse de 2025 pro cinema brasileiro, né, Flávia? É tanta coisa que parece o ano passado. Outro dia eu tava falando, não, porque o Oscar do ano passado não foi esse. Foi esse, gente. Esse foi o ano que a gente desencantou. Eu brinco que esse foi o ano que nunca mais me perguntaram o que precisa pro Brasil ganhar um Oscar. Acabou essa pergunta. Obrigada, desencantamos. Né? E isso eu acho que a gente começou o ano nessa e veio bonito, né? Porque em maio a gente teve o Agente Secreto ganhando 2 prêmios no Festival de Cannes. Verdade. Que é raro, viu, gente? Assim, é raríssimo. Não se dá 2 prêmios para um filme em geral. A gente ganhou direção e Vaguinho, como a gente fala. ator, Wagner né? Moura. Ele tá um espetáculo. Você assistiu? Sim, sim. Ele tá um É espetacular. espetáculo nesse filme. E o papel que ele faz depois do filho, né, ali, como ele conseguiu mudar completamente de um personagem pro outro. Ele é brilhante. Você acredita que teve gente que não reconheceu de cara? Sério? Assim, gente gringa, de fora e tal, que de cara não percebeu que era o mesmo ator. Assim, que falou, nossa, não é mesmo. E depois falou, depois é que eu levei um tempo e falei, não, é o mesmo ator fazendo. Porque ele muda até de sotaque, né? Ele vai para um sotaque mais Verdade. pernambucano, né? Ele tá fazendo um sotaque mais ecumênico, vamos dizer assim, como Armando, né? Depois ele muda. E foi maravilhoso. E o que a gente pode esperar, né, para esse ano de 2026 também? A gente quer saber do Oscar, né? Se você acha que de fato a gente tem chances importantes, porque dá sempre aquela coisa, a academia não olha muito para outros países, é uma coisa bastante bairrista, né? De pensar nos Estados Unidos, as produções de Hollywood, mas também tem aberto os olhos para o que a gente está produzindo, para outros cinemas também produzindo. A gente tem, por exemplo, Apocalipse nos Trópicos, que também pode estar nessa disputa. O que a gente pode esperar para o Oscar e também para nossa produção cinematográfica ao longo desse ano que está chegando? Olha, começando no Oscar, eu acho que a gente tem total chance, vai ser indicado melhor filme internacional. Que legal. E eu acho que o Wagner tá bonito ali para melhor ator, assim, porque ele é incensado por todos os veículos americanos. Isso é muito importante. O apoio da mídia internacional faz toda a diferença. E ele tem sido, né, ganhou um perfil do Washington Post, New York Times, todas as revistas. E isso ajuda a campanha. Não é só, a gente sempre fala, não é só fazer um filme bom. A gente precisa colocá-lo bem no mercado internacional. E ele tem chance. Ele está concorrendo ao Globo de Ouro de melhor ator em drama. E eu acho que ele vai ganhar. Assim, eu quero. Nós queremos. Mas assim, os outros concorrentes são bons. Mas não são assim, não tem aquele que fala, ai, não dá, esse aqui. Sim. Porque o Globo de Ouro separa drama e comédia. E em drama, eu acho que ele é o mais forte. Vamos ver, né, como é que vota. Eu voto, por exemplo, no Globo de Ouro, não vou dizer em quem eu vou votar, não posso, né, o voto é secreto. É muito chique, Né? né? Não é? Olha, Olha no só, Globo de você Ouro, viu? É gente. secreto, não posso, imagina. Mas eu acho que ele tem sérias chances. E isso, como aconteceu com a Fernanda, se ele ganhar, vai alavancar a carreira. O filme tá mais difícil ganhar. Tá indicado também a melhor filme internacional. Porque tem o filme iraniano, né? O Foi Apenas um Acidente, que vem forte. O filme norueguês, que também é lindo, Valor Sentimental. Então, são 2 grandes concorrentes aí e vão ser nossos concorrentes no Oscar também. Eu cravo aqui que a gente vai ser indicado ao Oscar e Wagner indicado a melhor ator. Ganhar, aí já é mais outra difícil. história. E aí uma estatística, só para terminar. Nunca um país ganhou 2 vezes seguidas. Interessante. Oscar. Será? Tipo, nem a Itália, que é o maior vencedor, nem a França. Eles ganharam muitos Oscars, mas 2 anos não. Então, assim, recordes também estão aí para serem quebrados. Eu espero que a gente quebre mais um esse ano, né? Ô, Flávio, sabe que você até já antecipou uma resposta que eu ia te perguntar isso. O primeiro, o filme estrangeiro que a gente está concorrendo, ou o grande favorito. E pro pessoal de casa, que eu acredito que muita gente talvez não acompanhe tanto, não sabe. A gente tem um bicho-papão esse ano, porque vira e mexe parece aqueles filmes que levam 5 estatuetas, 4, 3. Tem algum grande filme que deve sair de lá levando na carriola, embora assim, os troféus? Tem, esse sair vai ser merecido. Tirando o nosso, né? Uma Batalha Após a Outra. É de um diretor chamado Paul Thomas Anderson, que é maravilhoso, eu adoro. Ele faz... O último filme dele foi o Licorice Pizza, ele fez Embriagados de Amor. Tudo que ele faz é bom. Nem tudo eu amo, mas tudo é bom. E ele fez um filme que consegue ser engraçado, ridículo, sério, emocionante, juro. Ele tem tudo ali, olha, ele é uma montanha-russa, estrelado por Leonardo DiCaprio,
Champagne. Nossa, Tayana olha esse Taylor, elenco. entendeu? Esse elenco Pesado, hein? e a Regina Hall. E assim, a Chase Infinity, que é uma jovem que está cotada para ser indicada a melhor atriz coadjuvante também. Ela tá no Globo de Ouro. Então, assim, é o combo. E ele tá indicado. Aliás, acho que é legal a gente falar disso. Esse é o primeiro ano que o Oscar vai ter uma categoria que chama Melhor Direção de Elenco. É o diretor de elenco que é indicado. O Brasil está pré-indicado, junto com o Valor Sentimental norueguês e outros como Frankenstein, que é um filmaço, e Uma Batalha Após a Luta. Então, esse filme, ele tem uma combinação perfeita. E ele fala, vou resumir, o DiCaprio faz parte de uma associação de guerrilheiros que estão lutando pela democracia, pelos imigrantes, né? Fala muito com os Estados Unidos de hoje, né? Por uma sociedade mais justa. E aí ele tem um filho com a personagem da Tayana Taylor, que é a perfídia, olha esse nome. E ela deixa a bebê, ela tem que ir embora dos Estados Unidos, ele cria essa menina escondido, né? Como foragido político ali, perseguido. E aí um dia o destino volta. E o grande vilão é o Champagne, que tá maravilhoso, sério, maravilhoso. Que ator. O roteiro é engraçado, e ele te faz pensar muito assim. Os dois extremos são ruins. Extremos sempre levam a gente pro ridículo. E aí você ri, mas às vezes também é trágico. Então esse filme, acho que fala muito do tempo que a gente tá. A gente tem mais que entrar num meio, num consenso, dialogar e não ficar, né, vilanizando tanto um ao outro. Só que ele faz isso num filme sério. Gente, esse filme é um espetáculo. Antes da gente encerrar, eu queria trazer para você uma questão aqui, né? Porque a gente sabe dos produtores, diretores de cinema, que são de famílias já conhecidas, né, como a família Salles, mas nos últimos anos o Brasil realmente deu esse up olhando para outros cinemas. O cinema pernambucano, que é o do Kleber Mendonça Filho, que enfim é o diretor de Agente Secreto, tem voado nos últimos anos, né? O cinema negro com o Gabriel Martins, que dirigiu o Marte 1, que aliás, gente, é um filme lindo, maravilhoso. E o Zé Jefferson Day. Eu queria que você falasse um pouquinho da academia também tá olhando para esse outro cinema, que não é o cinema herdeiro, vou chamar assim. Olha, eu acho essencial isso que você falou. Você mencionou a Petra Costa. Eu estava conversando com ela outro dia sobre a pré-indicação e eles chamam o board, né? A ala de documentários, a academia separa por comissões, ela é de documentário. E documentário, por exemplo, é uma das que mais briga por diversidade. Diversidade mesmo. Sim. Raça, cor, região, né? E isso muda o Oscar. Não foi por acaso que um Parasita ganhou o melhor filme. Não é por acaso, né, que o Brasil... Sabe? Porque a gente está olhando a mesma coisa no Globo de Ouro. Fernanda Torres não ganhou um Oscar. Claro, ela é maravilhosa, merecia tudo. Mas a Fernanda Montenegro merecia também. Né? Só que a academia e a própria imprensa, que quem dá o Globo de Ouro é a imprensa, né? Não olhava tanto assim. Hoje em dia a gente olha. E aí, isso muda tudo, né? E aí eu acho que para esse tipo de cinema isso tem mudado. Vou dar um exemplo aqui. O nosso pessoal do Filmes de Plástico, né? Marte 1, eles estão produzindo um filme para Netflix, o Vicentina, que eu tô super curiosa. Quando em outros tempos um super streaming ia produzir um filme, uma galera lá de Contagem, de Minas Gerais, né? Alternativa. Então é sobre isso. E ao mesmo tempo, Ryan Coogler dirigiu o outro segundo melhor filmão da temporada, que é Pecadores. Se vocês não viram Pecadores, anotem e assistam, porque ele mistura terror, vampiro, para falar de racismo estrutural. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo, porque a gente se relaciona com isso. E o filme é maravilhoso, emocionante, ação, vampiro, tem tudo. E ele consegue subverter o gênero. Então eu acho que Hollywood está olhando para histórias que contam a história de outro jeito. Isso com certeza. A gente sai daqui fazendo uma listinha, isso, né, Igor? Ô, Flávia, estamos terminando, até agradecer a sua participação aqui no Bora Brasil. Globo de Ouro e Oscar, temos as datas? Tá na cabeça? Esse domingo a gente tem o Critics' Choice, que é um prêmio da crítica mais americana e canadense. Legal. 11 de janeiro, outro domingo, Globo de Ouro. Oscar é só em março, 12 de março, mas dia 22 de janeiro saem os indicados. E em julho, Copa do Mundo, já que esse ano não foi ritmo de Copa do Mundo, então é ano de Copa do Mundo, o semestre inteiro pro Brasil. Mas, gente, dia 12 estaremos aqui e dia 22, com certeza. Sem dúvida. Um beijo pra você. Beijo, ótimo, gente. lindo 2026. Bora Flávia, obrigada. cinema, né? É isso aí, Flávia. Obrigado, viu? Tchau. Feliz ano novo pra Pra você. você. Pessoal, e olha, o primeiro-ministro de Israel se encontrou com o presidente americano na Flórida. Imagens desse encontro, Donald Trump cobrou de Benjamin Netanyahu